Você já teve o seu encontro com Jesus? Nós estamos numa série de sermões com o tema Encontros com Jesus. Todas as pessoas que tiveram seus encontros com Jesus tiveram suas vidas transformadas. Para melhor, todas as pessoas que se permitiram essa aproximação com o Senhor Jesus, essas pessoas tiveram a sua situação completamente transformada. E o apelo que eu faço a você, antes de lermos o texto de hoje, é que se você deseja ter a situação que você está vivendo transformada, você tem hoje o convite para se aproximar de Jesus e permitir que Ele faça por você aquilo que você lutou a vida toda e ainda não conseguiu. Jesus pode mudar isso na sua vida hoje. Quero convidar você para lermos no livro de Mateus, capítulo 9, versos de 9 a 13, onde nós vamos aqui encontrar mais um encontro com Jesus, o encontro de Mateus com Jesus. O texto diz assim: saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse: segue-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto: desejo misericórdia, não sacrifícios. Pois eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Esta é a palavra do Senhor Jesus. Nesse texto nós encontramos o encontro de Jesus Cristo com Mateus. Encontramos aqui um grupo que ainda não havia compreendido o propósito de Jesus para os homens, e por isso eles questionaram ali a situação em que Jesus estava com os seus discípulos. Encontramos a recomendação de Jesus para que nós aprendamos o que é misericórdia e não sacrifício. E encontramos nesse texto dois grupos que não podem vir a Jesus. Dois grupos que não podem vir a Jesus. Veja bem, Jesus ia passando, estava ali Mateus na coletoria, ele estava recebendo impostos, e Jesus o chama e ele segue. Certamente ele estava nesse grupo que estava comendo com Jesus. Certamente Mateus, muito feliz, convidou outros amigos publicanos. Mateus, assim como Zaqueu, era um publicano, um cobrador de impostos, e essa turma toda seguiu Jesus, e eles entraram na casa, pecadores, publicanos e todos os discípulos, e o Senhor Jesus ali, e eles estavam comendo todos juntos. E aí um grupo chamado fariseus começou a questionar os discípulos: escuta, nós não estamos entendendo, por que Jesus está sentado com os pecadores? Na verdade está comendo com os pecadores, com os publicanos. Eu confesso para vocês que esse questionamento dos fariseus faz muito sentido, porque se nós entendemos o que é qual era o papel de um publicano, de um coletor de impostos, nós vamos entender que o questionamento dos fariseus tinha até uma explicação muito interessante. Era até justa a preocupação e a questão deles, né? Porque o publicano, ele era um cobrador de impostos. Ele era um assalariado de Roma que massacrava o seu povo, massacrava o seu sangue em nome de um país estrangeiro. Geralmente os publicanos eram pessoas ricas que tinham muitas posses, e eles tinham posses por quê? Porque eles cobravam a mais das pessoas, e na maioria das vezes eles prestavam relatórios falsos para ficar com muito dinheiro. Então geralmente um publicano era uma pessoa que tinha muita posse, ele havia acumulado muito dinheiro, muito lucro de forma desonesta,
desonesta, ele havia pisado em muitas pessoas para conseguir esse lucro, e ali estava Mateus, um publicano, alguém que pisava nos outros, alguém que obtinha lucros desonestos, alguém que pisava no seu próprio sangue, na sua própria nação. Mateus era um homem odiado pelos seus companheiros de sangue, de raça, porque ele realmente estava a serviço de um país estrangeiro, pisando no seu próprio sangue, e aquele homem, junto com outros homens como ele, estavam comendo com Jesus, e os fariseus questionam sobre isso. Por que o mestre de vocês está comendo com os fariseus e os publicanos? E aí nós encontramos esse grupo, os fariseus, que não estavam entendendo o propósito da vinda de Jesus. Eles não compreendiam. Na visão deles, talvez Jesus deveria estar com os santos. Na visão deles, talvez Jesus deveria estar com os doutores da lei, com os mestres da lei, aqueles que faziam parte do sinédrio, aqueles que eram de alta sociedade, aqueles homens de conduta ilibada, aqueles homens que eram um modelo para a sociedade. Com esses, Jesus deveria estar comendo, se alimentando, se confraternizando, mas com pecadores, com publicanos, não. Por que o mestre de vocês... Por que o mestre de vocês anda comendo com pecadores e publicanos? Eu suspeito muito que ainda nos dias de hoje existem grupos que ainda não compreendem o ministério de Jesus e o projeto de Jesus para o homem. Eu paro para pensar muitas vezes e penso em muitas igrejas que não avançam. Penso em muitas igrejas que não crescem. Igrejas que há 30, 40 anos, tem lá um número de 30, 40, 80 pessoas, vai embora 10 e aquilo não se repõe, as pessoas não conseguem entrar, não conseguem penetrar nesse grupo. Eu suspeito que ainda nos dias de hoje existem grupos que ainda não compreenderam a missão de Jesus na terra. Jesus veio para os pecadores, Jesus veio para os doentes, são esses que a igreja precisa receber. E eu imagino que também, tal como nos dias de Jesus hoje, algumas comunidades, algumas igrejas ainda estão perguntando por que é que os pecadores vêm a Cristo, por que é que as pessoas que não têm moral vêm para a igreja, por que é que as pessoas que roubam, que bebem, que se enchem de droga, que prostituem, que traem as esposas, porque essas pessoas estão na igreja, porque exatamente para essas pessoas Jesus veio trabalhar com essas pessoas. No mundo de hoje, eu imagino que simbolicamente, muitas igrejas e comunidades não crescem, não avançam, porque simbolicamente na porta dessas igrejas, existem grupos como os dos fariseus, limitando, decidindo quem é que merece a glória do Senhor e quem não merece estar, quem é digno de estar na presença do Senhor e quem é digno de não estar. E muitas vezes nós percebemos isso nos dias de hoje. Eu vou dizer para vocês que dentro de cada um de nós existe um pouco de farisaísmo. Nós queremos ver essas pessoas muitas vezes longe da igreja, porque ao termos contato com essas pessoas, nós temos contato também com aquele lado que existe dentro de nós, que ainda está sendo tratado pelo Senhor. E essas pessoas, quando se aproximam, elas representam muito bem parte de nós, que ainda está sendo tratado pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus veio para os pecadores, veio para os publicanos. Eu imagino que simbolicamente na porta de muitas igrejas existem aqueles que aqui a Bíblia denomina como fariseus. Está dizendo: você é digno da presença, você não é. O seu corte de cabelo te permite estar na presença de Jesus, o seu não. O tamanho da sua saia te permite estar na presença do Senhor, o seu não. A sua orientação sexual te permite estar na presença do Senhor e a sua não. Você que se divorciou lá atrás e que errou, não, isso não te permite estar na presença do Senhor. Se você faz tudo certinho, direitinho, você pode estar, é digno de estar na presença do Senhor. E por isso, muitas vezes, assim como nos dias de Cristo, creio que nos dias de hoje muitos ainda não compreenderam a missão de Jesus. Ele veio para os pecadores, ele veio para os que precisam de restauração, ele veio para os feridos, ele veio para os machucados. E nessa questão nós encontramos dois extremos: os das igrejas que não avançam,
porque não se acham dignas da presença dessas pessoas, e barram todas essas pessoas, né? Na porta da igreja as pessoas não entram, e se entram essas pessoas vão se sentir mal, elas vão embora da igreja, porque elas não são acolhidas por muitas igrejas. E para um outro extremo, nós encontramos aqueles que abrem as portas, e dizem: nós somos inclusivos, venha como você está, permaneça como você está, Cristo é amor, Deus é amor e aqui vale tudo. Dois extremos perigosos. Sabe de uma coisa? A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela vai se tornar relevante para o mundo quando ela abraçar os feridos, quando ela entender a missão do Senhor Jesus. A igreja de Jesus vai se tornar relevante para o mundo, vai impactar o mundo quando nós abrirmos todas as nossas portas para todas as pessoas, para as prostitutas, para os ladrões, para os assassinos, para os drogados, para aquelas pessoas que a sociedade não reconhece, aquelas pessoas que são consideradas escórias da sociedade. Quando a igreja de Jesus Cristo entender que Jesus Cristo veio para esse tipo de pessoas, e que quando nós abrimos todas as portas e janelas para que essas pessoas entrem, então nós abraçamos essas pessoas, nós amamos essas pessoas, nós carregamos no colo essas pessoas se for necessário, nós funcionamos como hospital na cura, na restauração dessas pessoas, e essas pessoas são impactadas pelo poder do Evangelho, e essas pessoas são transformadas pelo poder do Evangelho, e essas pessoas vão ser inseridas no mundo como verdadeiros testemunhos de Jesus Cristo. A igreja será grandemente impactada quando entender o real papel de Jesus Cristo na vida das pessoas. Os fariseus não entendiam a missão de Jesus, como muitos hoje não entendem. Jesus veio para os pecadores. Aqueles que estão cheios de saúde não precisam de médico. E aqui nós encontramos dois grupos que não podem vir a Jesus. Os grupos que não reconhecem a doença. Aqueles que, não, comigo está tudo bem, eu não preciso de Jesus, a minha vida está ruim, mas eu sou suficiente, eu sou inteligente, eu dou conta da minha vida, eu vou sair dessa, eu não tenho problema. Aqueles que não reconhecem a sua doença, a doença chamada pecado, que não reconhecem, não podem vir a Jesus, porque o seu orgulho o impede, o seu coração está fechado para Jesus, e Jesus não pode agir nesta vida. Mas mesmo o pecador mais impenitente que existe, quando se aproxima de Jesus com o seu coração quebrantado, este sim pode se encontrar com Jesus, este sim pode ter a sua vida transformada pelo Senhor Jesus. Um outro grupo que não pode ter acesso a Jesus, não pode se encontrar com Jesus, são o grupo dos que se consideram justos. Ele diz: eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores, aqueles que não admitem os seus pecados, não admitem os seus erros, não admitem a destruição que está acontecendo na sua vida, na vida das pessoas que estão ao redor. Essas pessoas que não admitem isso, elas não podem vir a Jesus, porque Jesus não veio para os justos, ele veio para os pecadores. A condição básica para qualquer homem, qualquer mulher se aproximar de Jesus, ter a sua vida transformada por Ele, é o senso de profundo pecado. Você precisa admitir que você é pecador, você precisa admitir que existe uma enfermidade na sua alma, que é pior que o câncer, e ela está corroendo a sua vida, está tirando a sua paz, tirando a sua felicidade, está matando o seu casamento, está matando a sua família, e que se você não admite isso, você vai continuar morrendo, e a sua alma vai perecer no inferno. Mas se você reconhecer essa doença, foi para você que Jesus veio, para os doentes, e a igreja precisa ser um hospital para todas as pessoas doentes, todas as pessoas doentes. Nós, como servos de Deus, que já fomos alcançados pela graça e misericórdia, devemos abrir os nossos braços para abraçar todas as pessoas machucadas, todos os feridos, todos os doentes que reconhecem a sua doença, todos os injustos, os pecadores que reconhecem que são pecadores. Essas pessoas devem ser abraçadas, devem ser tratadas, devem ser carregadas no colo pela igreja do Senhor Jesus, porque esta é a missão de Jesus, esta é a missão da igreja do Senhor Jesus. E Jesus então chama a atenção daqueles homens e diz: vocês precisam aprender uma coisa, né? Não são os que têm saúde que precisam de médicos, sim os doentes. Vão aprender o que significa isso: desejo misericórdia, não
sacrifícios. Isso é extraordinário. A missão da Igreja de Jesus Cristo na Terra é uma missão de misericórdia. A Igreja de Jesus Cristo é o lugar onde todas as pessoas que comprovadamente, merecidamente, precisam receber o castigo pelas suas ações, mas na Igreja de Cristo essas pessoas recebem o quê? Recebem misericórdia. O que é misericórdia? É não colocar sobre o outro o castigo que essa pessoa merece. É um castigo comprovado, é um castigo merecido, sim, de acordo com todas as leis. Essa pessoa merece ser castigada, ser punida, mas na Igreja de Jesus essa pessoa, ela é recebida, ela é abraçada. Jesus abraça todos os que estão com seus corações quebrantados, mesmo que comprovadamente mereçam ser castigados. Jesus não os castiga, Ele ora com misericórdia, como Ele olhou para mim um dia, como Ele olhou para cada um de vocês com misericórdia. Ele não coloca sobre nós o castigo que nós merecemos. Por que nós temos que colocar o castigo que as pessoas merecem sobre elas? Jesus nos ensina a olhar para essas pessoas com misericórdia. De que adianta os nossos louvores lindos? De que adianta as nossas técnicas musicais? De que adianta a nossa arrecadação financeira? De que adianta um templo bonito com ar-condicionado, se nós não olhamos para as pessoas feridas com misericórdia, não colocando sobre elas o castigo que merecidamente, comprovadamente, elas precisariam receber, elas merecem receber? Essa é a função da igreja. A igreja precisa aprender o que é misericórdia. Se você que me ouve daqui ou de qualquer lugar fora do nosso tempo, se você errou na sua vida conjugal, se você vier a Cristo e a Igreja de Cristo hoje, você será abraçado por Cristo e por sua igreja. Mas pastor, eu não conhecia a palavra e eu me casei cedo, eu cometi um erro, eu me divorciei. Ninguém nunca me instruiu nessa área e eu entendi que me disseram que eu me divorciei, eu estou condenado ao inferno. Se você que está divorciado vier a Cristo, Cristo vai abraçar você e a Igreja de Cristo vai abraçar você. A Bíblia diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Você é bem-vindo à Igreja de Cristo. Pastor, eu tenho uma orientação sexual que é diferente. Olha, eu me sinto constrangido, eu me sinto mal, eu me sinto rotulado. Não importa a sua orientação sexual, você, na Igreja de Cristo, será bem recebido, será acolhido e será confrontado com as verdades do Evangelho do Senhor Jesus Cristo e vai descobrir nele a vida que Ele deseja para você. Pastor, eu estou nas drogas, eu estou no crime. Pastor, eu já estou traficando, eu estou num patamar que é muito difícil para mim. Será que eu posso? Eu sou digno de estar na presença do Senhor, na Igreja de Cristo. Você é muito bem-vindo à Igreja de Jesus. Pastor, eu sou assassino, eu fiz tudo que de mais horrível um ser humano pode fazer. Eu sou digno de estar na presença de Jesus e na Igreja de Jesus. Sim, você é muito bem-vindo à Igreja de Cristo. Você é muito bem-vindo à presença do Senhor, porque foi exatamente para você que Jesus veio. Ele veio para os pecadores e para os doentes, trazer cura e trazer perdão para os seus pecados, desde que ele encontre um coração quebrantado, desde que ele encontre um coração arrependido. E nós encontramos vários exemplos bíblicos assim. Vamos pensar em Davi, por exemplo, assassino, adúltero, mentiroso. E ele, no Salmo 51, ele confessa o seu pecado a Deus, ele quebranta o seu coração, e o que Deus faz? Não, você assassinou, você adulterou, você não é mais digno de estar na minha presença. Não, Davi foi grandemente usado por Deus, foi restaurado por Deus, porque tinha o seu coração contrito. Pastor, eu adulterei, e dizem, eu não sei bem, porque eu nunca fui instruído, mas me disseram que o adultério, os adúlteros vão para o inferno. Pastor, eu estou no inferno. Vamos pensar na mulher adúltera, que foi pega no ato de adultério, e aquela mulher foi levada à presença de Jesus, e de acordo com todas as regras, aquela mulher deveria ser apedrejada até a morte, ela merecia aquele castigo, era comprovado, ela precisava ser castigada. E o que Jesus fez com a mulher adúltera? Ele a castigou, ele a puniu? Não, ali nós encontramos de maneira muito clara um encontro de um pecador sofrido com uma grande misericórdia.
misericórdia de Deus. Jesus olhou para aquela mulher, viu seu coração arrependido, viu que ela estava desejosa de uma vida nova e disse: nem eu te condeno, vá e não peques mais. Você sabia que existe apenas um pecado para o qual não existe perdão? Sabia disso? Todos os outros que vierem a Cristo com seus corações quebrantados serão perdoados. Apenas diz a Bíblia, o pecado contra a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. O que é isso? É aquela pessoa que deliberadamente rejeita a graça de Deus, rejeita o projeto de Deus, ela se fecha para Deus. A palavra de Deus tenta entrar por todos os lados e essa pessoa resiste aqui, ali, e essa pessoa, diz a Bíblia, que não tem perdão, ela está condenada à perdição eterna, porque ela está pecando, está blasfemando contra o Espírito Santo, ela está fechada de todas as formas para a graça de Deus, ela está rejeitando a graça e a misericórdia do Senhor. Mas para todos os outros tem perdão, para todos os outros, não importa o que você esteja vivendo, não importa o que você esteja fazendo, Deus tem perdão para você, diante do seu coração arrependido, diante do seu senso de pecado, Ele tem perdão para você. O único perdão que não pode ser perdoado é a rejeição voluntária, deliberada, à graça, ao projeto de Deus. Para esse não tem, mas todos os outros podem se aproximar de Jesus. Não importa em que situação você esteja, a sua vida pode ser transformada por Jesus. Não importa o que você tenha feito, Jesus pode apagar o que você fez. Não importa, não importa. Essa é a mensagem maravilhosa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não importa em que você esteja metido, não importa a gravidade do seu pecado, não importa o quanto você tenha feito de mal para as pessoas ou para si mesmo, não importa, Cristo recebe você, e nós como igreja também recebemos você, e queremos caminhar com você, e queremos abraçar você, e queremos apresentar a você o caminho do mais fascinante projeto de vida, que é o caminho de Jesus para você. Mateus, ele se encontrou com Jesus, e você deseja se encontrar com Jesus nesta noite? Eu volto ao início do texto já para concluir. A Bíblia diz que Jesus ia passando e viu Mateus, que era o quê? Um publicano. Era uma pessoa da pior classe que existia. As pessoas não acreditavam, mas Jesus comendo com um publicano, não é possível. E aqui me deixa mais uma lição. Eu creio que no mesmo propósito que Jesus tinha, nós devemos comer mais com publicanos e pecadores. Jesus não foi lá para compartilhar os pecados dele, para cometer os mesmos pecados que eles estavam cometendo. Jesus foi lá para ser luz no meio das trevas. Jesus, no meio daqueles pecadores e publicanos, estava se levantando como um farol no meio da escuridão, para trazer luz, para mostrar um caminho diferente para aquelas pessoas. Nós deveríamos, como igreja, com esse propósito de ser luz, com esse propósito de atrair pessoas para Jesus, nós deveríamos estar mais com pecadores e com publicanos, não para fazer o que eles estão fazendo, não para compartilhar o que eles estão fazendo, mas para mostrar que existe outra possibilidade de vida, a mais fascinante vida, o mais fascinante projeto de vida, que é o projeto de Jesus Cristo. Mateus foi chamado. Em outra versão vai dizer assim, que imediatamente ele se levantou e seguiu a Jesus. Imediatamente. É muito simbólico, é muito forte o que o verso 9 diz. Mateus, ele foi levantado por Jesus Cristo como um exemplo, como um modelo daquilo que Jesus pode fazer na vida de qualquer homem, esteja na situação que ele estiver. O exemplo de Mateus mostra para mim e para você que Jesus Cristo continua querendo fazer coisas boas para homens que fazem coisas más. O exemplo de Mateus me ajuda a entender que Jesus Cristo é o único que deseja acolher, abraçar, curar, tratar aquelas pessoas que já foram abandonadas por toda a sociedade, e talvez até mesmo para a família. Jesus. E se você não entende a profundidade disso, o livro que estamos lendo leva o nome de Mateus. Foi escrito por ele.
foi escrito por um ex-publicano, foi escrito por um homem que vivia de lucros desonestos, foi escrito por um ex-escória da sociedade, que resolveu se aproximar de Jesus, reconhecendo os seus pecados, com o desejo de viver uma vida nova. Aqui está a prova cabal, total, completa, daquilo que Jesus pode fazer na vida de qualquer homem, qualquer mulher, não importa a situação em que ele esteja vivendo. Mateus deixou tudo, imediatamente seguiu a Jesus. Se você, nesta noite, resolver deixar a sua vida velha, deixar a sua vida de destruição e vir até Jesus, Jesus Cristo pode levantar você e pode fazer de você um exemplo, pode fazer de você um homem digno, uma mulher digna. Jesus pegou um coletor de impostos, um publicano, e o colocou numa situação de total dignidade. Tanto é que Mateus hoje, através do livro do Evangelho, o primeiro Evangelho que escreveu, é exemplo para o mundo todo. A vida de Mateus impactou o mundo todo. Todo mundo cristão é impactado pela história relatada por Mateus como apóstolo do Senhor Jesus. Aqueles que querem vir a Jesus, não importa o tipo de vida que esteja levando. Ah, pastor, eu sou um assassino, eu sou um drogado, eu sou um traficante, eu sou um prostituto, eu sou um viciado. Não importa, se você vier a Jesus hoje, Ele vai receber você, Ele vai abraçar você, Ele vai curar você, Ele vai restaurar você, Ele vai colocar você num lugar de extrema dignidade. Este é o exemplo que temos de Mateus, e o mesmo pode acontecer com você. Mateus deixou tudo e imediatamente seguiu a Jesus. Hoje, pela presença do Espírito Santo, Jesus está aqui. Ele está passando por sua vida, Ele está olhando para você e dizendo: venha, segue-me, eu quero transformar essa realidade que você está vivendo. Você que já tentou de tudo e está cada vez mais fundo, hoje eu quero transformar a realidade que você está vivendo. Hoje, a palavra de Jesus tem poder. O chamado de Jesus tem poder, e a voz de Jesus está penetrando os seus ouvidos agora. Não deixe de dar atenção à poderosa e doce voz de Jesus, que te chama para viver uma novidade de vida. Venha encontrar-se com Jesus, assim como fez Mateus.